Oiê, meu nome é Yasmin. Se você tá aqui é porque provavelmente você se interessa por psicologia nos Estados Unidos. Então fica aqui que é sobre isso mesmo que a gente vai falar hoje. Eu sou psicóloga formada no Brasil e eu moro aqui na Califórnia há 6 anos, onde eu fiz mestrado em terapia de família e casal e atuo como psicoterapeuta de americanos. Quer dizer, na verdade, eu atendo todo mundo que me procurar. A única questão é, tem que morar aqui na Califórnia. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre ser imigrante na nossa própria profissão. Como assim? Que tema é esse? Eu decidi falar sobre esse tema porque eu acho que quando a gente pensa em se tornar um profissional em outro país, tem várias questões que a gente esquece de abordar, de pensar, mas que são questões muito presentes. Principalmente se você está na carreira da saúde, se você tem uma carreira como a psicologia que exige tantas etapas e tantos processos até que você possa se tornar um profissional formal aqui nesse novo país que você decidiu morar. Por exemplo, se você é um engenheiro que está se mudando para os Estados Unidos por qualquer questão que seja, se você tiver um visto de trabalho, não vai ter nada que te impeça de atuar na sua profissão aqui num outro país. Se você também for economista ou trabalhar na área financeira, enfim, tem várias áreas que não vão demandar nada de você além do conhecimento que você já tem, do diploma que você já tem, de tudo que você já fez no Brasil. Você vai poder, de certa forma, transferir o que você sabe, o que você tem, o que você conhece do Brasil aqui para os Estados Unidos, sem precisar adquirir nenhum outro tipo de educação ou diploma na área. Já na psicologia, meus amigos, sinto muito informar para vocês, mas é muito diferente. Para você poder atender na área com psicoterapia, ter a sua clínica, atender seus pacientes, você não vai conseguir isso de forma fácil. Não é só transferir tudo que você tem do Brasil para cá e abrir a sua clínica, começar a seguir a sua carreira dessa forma. Não funciona assim. A gente já falou aqui em outros vídeos, se você ainda não viu, clica aqui no canal, vai assistir os outros vídeos que são super informativos sobre o assunto. Mas a grande questão é, aqui nos Estados Unidos, para você poder atender como psicoterapeuta, você tem que ter uma pós-graduação, que seria um mestrado ou um doutorado. O seu diploma de graduação em psicologia não vai servir para você atender seus pacientes aqui nos Estados Unidos. E até mesmo o seu diploma de mestrado ou até de doutorado em outro país, como o do Brasil, quando você vem aqui para os Estados Unidos, ele só não é o suficiente para você poder começar a sua prática clínica. Você vai ter que passar por todo o processo de avaliação do seu diploma, vai ter também que fazer as outras coisas a mais que os Estados Unidos exigem que você faça, como algumas aulas, como atendimentos supervisionados e mais do que isso tudo, né, também tem as provas que a gente precisa fazer para poder se tornar um psicoterapeuta aqui nos Estados Unidos. Então acontece que, vamos pensar na pessoa que imigrou, por qualquer motivo que seja, né? Vamos dizer que eu casei com um americano e eu trabalhava como psicóloga no Brasil, agora eu vou morar nos Estados Unidos e quero começar a trabalhar nos Estados Unidos. Ou meu marido foi transferido de empresa, saiu do Brasil, vamos transferir nossa família para os Estados Unidos e eu quero começar a atender nos Estados Unidos. Ou, enfim, muitas outras coisas que podem te levar a emigrar para os Estados Unidos. Vamos dizer que aconteceu isso com você. Quando você chega aqui, vem a grande questão. O que eu sou enquanto profissional? Eu sou psicóloga, eu sei que eu sou psicóloga porque eu tenho a minha formação de psicologia no Brasil. Vamos dizer que você só tem a graduação ou até um mestrado, uma pós-graduação, mas não tem o doutorado. Você é uma psicóloga, né? Você sabe disso, você já tem essa sua identidade formada no Brasil. Mas quando você chega nos Estados Unidos, tenta falar que você é um psychologist, sem ter doutorado para você ver. Eles não aceitam. Aqui nos Estados Unidos, se você não tem um doutorado em psicologia, você não é considerado psychologist. Você pode falar que você é, mas as pessoas vão perguntar para você: você é um psychologist? Onde é que você fez o seu doutorado? Você tem o doutorado em quê? E aí você vai falar: não, eu não tenho doutorado. Aí a pessoa vai te falar: então você não é psychologist. Ou seja, toda a sua identidade profissional, ela é derrubada, ela é colocada em questão por pessoas desse outro país que não vão te ver como um psychologist, né? Elas não vão te ver com aquele título que você se denominou, muitas vezes por muitos anos, ali quando você estava no seu país de origem. Isso foi uma grande questão para mim quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos. As pessoas me perguntavam, eu lembro que eu fazia uns cursos de inglês, né, com outras pessoas de outros países, e as pessoas me perguntavam: o que você faz? O que você é? Qual é a sua profissão? E aí, muito no início, meio desinformada ainda, eu falava: eu sou psychologist. Aí eles falavam: nossa, você tem doutorado, caramba, você deve ser muito inteligente, onde que você fez seu doutorado?
Aí eu tinha que explicar, não fiz o doutorado. E aí sempre vinha esse questionamento. Então você não é um psychologist. E aí isso faz a gente, afeta a gente de alguma forma, né? Como assim, tudo que eu sou, tudo que eu sei, toda aquela imagem, tudo aquilo que eu construí ao longo dos meus anos de educação, eu chego num novo país, eu sou questionada sobre isso. Eu tenho pessoas que nunca me viram antes falarem que eu não sou aquilo. Eu tenho até, né, todas essas questões de educação, as faculdades, os empregos me falando que eu não sou aquilo que eu demorei tanto para construir, que eu sei que eu sou. Isso coloca aí uma questão, uma grande questão na nossa identidade. Então você acaba se sentindo, sim, um imigrante dentro da sua própria profissão. Por que que você não vai ser visto como um psychologist? Se você fizer um mestrado, né, se você decidir fazer um mestrado aqui para poder atender como psicoterapeuta, você é um therapist. É isso que você é, mas você ainda não é psychologist. Então até hoje para mim as pessoas me perguntam, eu falo, tá, eu sou therapist. Aí falam, mas que tipo de therapist? É physical therapist? É mental health therapist? O que que você é? Aí a gente tem que falar bem explicadinho, né, todas as frases que se usa para definir o seu título. Então, isso é uma questão que a gente vai enfrentar aí quando a gente imigra para um outro país. Tô falando isso porque a gente sabe da importância que o trabalho tem na formação da nossa identidade, né? O trabalho traz um status pra gente, o trabalho traz um lugar pra gente. Então, às vezes a gente levou um tempo para criar esse nosso lugar no Brasil. Quando a gente é retirado desse lugar, a gente não é só tirado do nosso país de origem, né, de perto da nossa família, de perto dos nossos amigos, do nosso contexto que a gente estava tão familiarizado. A gente é tirado também desse local de profissional que foi construído com tanto suor. Então, isso é uma coisa que pode sim e com certeza afeta aí, né, acaba afetando a todos os psicólogos que passam por esse processo. Então, se você vier para cá, se prepare para você enfrentar aí essas questões, mas também não deixe isso te abalar, porque é só uma questão de título. O que você sabe, seu conhecimento, seu estudo, aquilo que você é enquanto profissional, você sabe do seu valor, isso não vai mudar. É muito mais a questão do nome que vai ser utilizado aqui para definir o que você tem, tá bom? Existem algumas outras questões, agora mais relacionadas aí à prática clínica, que também vão atravessar nós profissionais psicólogos passando por esse processo. A cultura americana e a cultura brasileira, apesar da gente achar que são similares, têm alguns pontos semelhantes, mas elas também têm muitas divergências, elas são diferentes em muitas questões. E a gente, trabalhando com o ser humano, lidando ali com as questões interpessoais, né, sociais, individuais, a gente vai ser muito atravessado por essa cultura. Então isso é uma coisa muito importante da gente estar atento. Porque a sensação que eu tenho é de que tudo que eu sei, tudo que eu sabia, né, tudo que eu trouxe comigo enquanto visão de mundo, enquanto entendimento do ser humano diante da sua cultura, tudo aquilo precisou ser desconstruído para eu conseguir me abrir para um espaço do novo. Porque se eu quisesse usar as mesmas lentes que eu uso para ver a pessoa, o meu paciente, estando no Brasil e estando nos Estados Unidos, não vai conversar. Vai ser uma comunicação cheia de ruído e vai trazer um monte de prejuízo ali para o processo. Então, quando você faz essa transferência, você para de atender no Brasil ou você vem atender nos Estados Unidos, americanos, né, pessoas que moram aqui, você tem que ter uma abertura para perceber a cultura, para entender a cultura e para poder enxergar aquela pessoa que está na sua frente como um ser humano que se criou em uma cultura totalmente diferente da sua. Então, entender a cultura é um passo essencial para você conseguir desenvolver um trabalho ali de qualidade com o seu paciente, e até uma coisa que é muito importante de você entender e perceber, para que você note esse incômodo. Você vai perceber que vai ter um incômodo e muitas vezes você não vai saber por que esse incômodo tá ali. E muitas vezes o incômodo tá ali por questões culturais. O que você vê, o que o paciente traz para você, o que ele necessita é muito diferente das coisas que você acha que ele precisa ou que você acha que você entende sobre ele. Então, poder perceber isso, é só assim que você vai conseguir melhorar aí esse incômodo e realmente se conectar com a pessoa que está ali na frente de você. Então esquece tudo que você aprendeu sobre a construção do ser humano. Não esquece, mas deixa isso aqui para quando você estiver com seus pacientes no Brasil e se abra para um novo, para conhecer um ser humano novo, diferente, com questões diferentes, com necessidades diferentes, com vivências diferentes, questões históricas diferentes. Então é todo um contexto diferente que você precisa se abrir se você quiser ser um profissional com qualidade no trabalho que você faz. Falando um pouco ainda dessa questão da cultura,
Eu acho que a gente já sabe, de forma geral, que aqui nos Estados Unidos a cultura mais presente é a cultura do individualismo e a cultura do imediatismo. É muito essa questão do eu tenho um problema, eu preciso solucionar o meu problema para eu conseguir alcançar os meus outros objetivos, para eu poder ter essa minha vida produtiva também muito presente no capitalismo, que também está enraizado nas questões culturais aqui dos Estados Unidos. Então, o imediatismo foi uma coisa que eu senti muito aqui também e que me fazia me sentir muito ansiosa, porque eu vim do Brasil com uma prática na psicanálise, né? Então, a psicanálise a gente sabe que é uma terapia mais demorada, que é uma terapia bem profunda, que a gente vai abrir o baú e mexer em todas as questões pessoais da história daquela pessoa pra gente poder meio que desenrolar aquela teia e fazer com que a pessoa se entenda melhor, né, as suas questões, e tudo isso é um processo demorado. Aqui nos Estados Unidos, a psicanálise diminuiu muito assim a sua força por conta das teorias novas que vieram seguindo essa demanda desse imediatismo. Hoje, quando o paciente chega no consultório, isso é uma coisa que eu percebo muito na minha prática, eles trazem um problema. Muitas vezes eles têm um problema muito claro. Olha, esse aqui é o meu problema, me ajuda a resolver esse problema. Quando você resolver esse meu problema, eu vou embora e eu tô pronto para viver sem terapia. Então a terapia acaba sendo uma coisa mais pontual. Então, eu vindo da psicanálise, tive que desconstruir também essas questões teóricas na minha cabeça para eu poder atender a demanda desse novo país. Eu precisei ir aprender sobre a terapia cognitivo comportamental, fazer alguns cursos e formações para poder me equipar com ferramentas que irão ajudar os indivíduos que estão aqui comigo. É óbvio que eu não abri mão totalmente da psicanálise, eu ainda uso algumas terapias psicodinâmicas com alguns dos meus pacientes que trazem essas questões mais diferentes, que não é tão imediata, mas é mais uma questão do autoconhecimento. Eu ainda aplico isso, mas eu sei que tem uma necessidade da gente se desenvolver, se recriar e aprender coisas diferentes para poder atender cada indivíduo na sua particularidade, porque cada pessoa vai chegar com uma demanda diferente. Mas essa questão do imediatismo, ela é muito presente. O psicólogo, o terapeuta, tá ali para solucionar um problema. Outra coisa que também mexeu muito comigo, e eu vou confessar para vocês que mexe até hoje, é a questão da lei, de como a lei está presente regulando a profissão do psicólogo. Existem as questões éticas, como a gente tem no Brasil, mas também existe a questão da lei. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm esse costume maior do que no Brasil de processar. Processar médicos, processar professores, processar escola, processar terapeutas. Então, se ela não gostar do seu trabalho, se ela achar que você fez algo que não deveria ter feito, ela vai te processar. E isso é uma coisa que a gente aprende na nossa educação aqui. No meu mestrado, isso era conversado, isso era falado. E eu senti que era o tempo todo essa necessidade de correr do processo, né? Eu não posso ser processado, eu tenho que me proteger. Inclusive, aqui os psicólogos precisam ter, não é obrigado, mas é essencial que você tenha um seguro de malpractice, né? Que é um seguro de malprática, talvez que chame assim. Que se você fizer algo que o seu paciente não gostou, ele vai te processar e você pagando aquele seguro, você vai ter acesso a advogados. Você não vai ter que gastar rios de dinheiro com o advogado. Então você paga ali mensalmente ou anualmente o seu seguro para caso isso acontecer, você já está preparada e bem equipada. Então, assim, isso é uma coisa muito presente. Eu sempre sinto que tem aqui aquele monstrinho da lei me perseguindo, porque é como se a gente tivesse que andar na linha. Se sair da linha, não tá certo. Você vai colher as consequências. E é óbvio que ninguém quer machucar o paciente, fazer nada errado, fazer nada que vai trazer mais problemas, mas saber que tem aquela força ali te perseguindo também acaba mexendo assim um pouco com a gente. E isso é uma coisa que não tem tanto no Brasil, né? No Brasil a gente fala muito de ética, mas a gente não fala tanto de lei. E aqui tem essa pressão, assim, da gente fazer a coisa certa para não fugir da lei. E também tem muito essa questão, como tem a cultura do individualismo, muitas vezes pode ter essa questão da pessoa querer de você uma coisa que talvez você não possa dar, e aí cria um choque ali no interesse com o que é possível, e a gente não sabe o que pode sair disso, então é uma coisa que pra mim é difícil, e que pra mim também faz eu me sentir assim um pouco mais
sabe, mais ansiosa em relação à prática clínica. Então, gente, eu acho que por isso é só eu quis fazer esse vídeo como um desabafo, mas também como um alerta, como uma orientação, aí para já preparar, né, os profissionais que estão pensando, que estão se preparando para se mudar aqui para os Estados Unidos. Mas assim, falando de uma forma geral, é muito gratificante, é muito legal você poder ver que você tá fazendo, percorrendo o seu percurso, né, para poder conquistar algo, para você poder conquistar esse título num outro país. Isso é muito legal, né? E também é muito bom você praticar, você aprender, você colher os frutos disso tudo. Mas tem algumas coisas também que causam um desconforto justamente por ser muito diferente do Brasil. E isso é importante a gente saber, a gente conversar, pra gente poder identificar as nossas dores, dar voz a elas e poder acolhê-las, né, de uma forma melhor, sem que aquilo se torne algo destrutivo. Tá bom? Esse vai ser então o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer pergunta, mandem aqui nos comentários. Já segue o canal ou se inscreve no canal. Me segue no Instagram, que eu vou deixar aqui também, que lá eu tô sempre falando sobre o assunto. Qualquer coisa que eu puder te ajudar, me manda uma mensagem, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.